Blog Talk Radio. Boa noite, amigos. Estamos aqui começando mais um True Outspeak. E a ideia hoje é dar um pouco mais de atenção aos e-mails e deixar as notícias para o fim, porque os e-mails têm sido prejudicados, né? O número deles já ultrapassa a nossa capacidade de resposta. E se a gente deixa para o fim, acabamos respondendo aos 2 ou 3 e fica uma multidão esperando. Temos aqui um e-mail do Jorge Marinoni, que cita aqui um livro de João Roberto Martins Filho, A Educação dos Golpistas, Cultura Militar, Influência Francesa e o Golpe de 1964, publicado pela Universidade Federal de São Carlos. E neste livro o autor dá um esquema, um resumo das etapas do processo revolucionário. E então o Jorge me pergunta em qual dessas etapas estaríamos. Eu vou ler aqui o trecho do livro que dá as etapas e depois dou a resposta. Então diz aqui o autor, João Roberto Martins Filho, a primeira etapa seria da preparação cautelosa do terreno que se pretende conquistar, ou seja, a população. Nessa etapa, os militantes agem sem declarar seus objetivos. A segunda fase se expressa na constituição de uma rede de organizações subversivas controladas pelos militantes. Nesse estágio, formam-se bases que subvertem a capacidade de ação governamental. Surgem as manifestações, tumultos e atos de sabotagem. A terceira etapa marca-se pela constituição de grupos armados que iniciam ações de maior escala, destinadas a corroer os poderes constituídos. É a fase do terrorismo como principal método de ação. A penúltima etapa é a do estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. O passo seguinte é a formação de um governo provisório que procura reconhecimento no exterior. Forma-se, então, um exército regular revolucionário. A quinta etapa é da conquista do poder numa ofensiva final. É fundamental notar que essas etapas se sucedem muitas vezes sem fronteiras nítidas, pois a fluidez é a principal característica da guerra revolucionária. Muito bem. Dentro dessa sucessão de etapas, é evidente que nós estamos na quarta etapa, que é o estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. Isso aí nós já temos, evidentemente, essas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho e PCC, e agora no Rio Grande, conforme eu mencionei no meu último artigo do Jornal do Brasil, a formação, vamos dizer, de uma zona liberada, entre aspas, ali na parte norte do Rio Grande do Sul pelo MST. Agora, precisa ver que a situação fica diferente quando você está tentando derrubar um governo ou quando você está num processo revolucionário, vamos dizer, auxiliado, vamos dizer, por um governo revolucionário democraticamente eleito, que é precisamente o caso de agora, foi também o caso de 1964, com o João Goulart. Aí, quando se fala em derrubar o governo, é evidente que o sentido não é diferente do que seria se você tivesse um governo não revolucionário, um governo inimigo. Não é isso? No caso, trata-se não de derrubar o governo federal, mas de derrubar a ordem constituída com a ajuda do governo federal, que é precisamente o que o João Goulart tentou fazer em 63, 64, e agora nós estamos vendo novamente. A coisa fica um pouco camuflada, porque o processo em 1900, naquela época, nos anos 60 e hoje, é totalmente diferente. Quer dizer, nesse ínterim, a esquerda internacional aprendeu muita coisa. Entre outras coisas que ela aprendeu é que se você quer realmente chegar ao poder, você não pode começar por destruir a economia capitalista antes. Ao contrário, você tem que tomar o poder assentado na economia capitalista. Isso Lenin já sabia. Quando você vê, por exemplo, o Hugo Chávez, né, destruindo a economia capitalista, ele está fazendo uma grande burrada, está se precipitando. Quem está seguindo a receita certinha é o Brasil. Quer dizer, você mantém a economia capitalista intacta e você vai derrubando as instituições, a ordem pública, as leis, etc, etc. Mas deixa a economia. A economia é a última coisa que você mexe. De acordo com Karl Marx e Lenin, a destruição da economia capitalista é um processo lento que deve ser prosseguido ao longo de muitas gerações. Sobretudo através, vamos dizer, de 2 mecanismos indiretos. Um seria a taxação, quer dizer, você estrangular a burguesia com impostos, e a inflação, que corrói, então, vamos dizer, o poder econômico. Então, nunca
nunca se trata de você tomar o poder, chegar no governo e dizer acabou o capitalismo, virou tudo propriedade do Estado. Isso aí no Brasil é curioso, como as pessoas não veem um governo fazendo isso, às vezes não existe comunismo nenhum, porque elas imaginam o comunismo é isso, e imaginam porque são ignorantes, evidentemente nunca leram uma linha de Marx nem de Lenin, não tem a menor ideia do que se fala, então julga por estereótipo de almanaque. Então, como não veem essa derrubada imediata do capitalismo, não acreditam que se trata de comunismo. Mas o comunismo mesmo exige exatamente o contrário, exige a criação de um sistema de poder comunista, onde toda possibilidade de oposição é eliminada, ou eliminada à força, ou eliminada mediante ardis, como o PT vem fazendo há mais de 10 anos. E depois, enquanto isso, o processo capitalista continua funcionando, e depois é que você vai mexer na economia. A economia é a última coisa. Quer dizer, a economia capitalista, ela move o motor da revolução. Ela é a gasolina que move o motor da revolução. Se você estrangula o capitalismo, não tem mais revolução, não tem coisa nenhuma. Tem só uma crise e fica todo mundo descontente, vira uma anarquia geral e os comunistas acabam tendo que voltar para casa. Que foi mais ou menos o que fez aí o João Goulart. Esse pessoal do PT está sendo muito esperto, não é que está sendo muito esperto, está simplesmente seguindo a receita comunista à risca. Eles deixam a economia capitalista intacta, com a vantagem, que é, aliás, explorada também pelo próprio Lenin, de tranquilizar o investidor estrangeiro, né, na época da famosa NEP, Nova Política Econômica do Lenin. Os embaixadores de Lenin na Europa tratavam de amansar os investidores, dizendo que o novo governo russo não era comunista de maneira nenhuma, que eles tinham usado apenas o pretexto comunista para tomar o poder, mas que na verdade eram pessoas sensatas que iam continuar administrando o capitalismo de maneira racional. O que de fato eles estavam fazendo. Porque o que define o regime comunista não é a mudança econômica em primeiro lugar. O que define o regime comunista é a centralização do poder por meios diretos ou indiretos. Quer dizer, a instalação de uma ditadura primeiro informal e depois formal. E só quando essa ditadura está com todo o poder na mão é que daí começa a se mexer na economia. Agora, como o brasileiro só pensa em dinheiro, ele imagina o comunismo, vamos dizer, só pela estatização dos meios de produção. Imaginando que isso vem em primeiro lugar, quando na verdade vem em último. Espero que isso tenha respondido aí. Agora, quanto às etapas, sem dúvida estamos na quarta, quer dizer, estamos num ponto avançadíssimo da estratégia revolucionária. Muito bem. Vamos ver um outro aqui. Sou ouvinte Moisés Brás. Sou ouvinte assíduo do seu programa Tronospeak e quero parabenizar pelo excelente trabalho de esculacho geral da desintelectualidade brasileira. Muito obrigado. Com relação à China, tenho sérias dúvidas quanto à oposição dos Estados Unidos ao regime. Tudo que é vendido aí no varejo é fabricado na China. O Brasil também está inundado de produtos chineses. É claro que as grandes empresas têm sérias vantagens de produzir lá, enquanto uma fábrica da Nike teria de pagar altos salários para funcionar nos Estados Unidos, na China eles produzem mais e à base de chibatadas ou salários de fome. Se a China fosse um regime aberto e democrático, obviamente teríamos sindicatos ou associações que jamais permitiriam esse tipo de trabalho escravo ou semi-remunerado. Como o regime é ditatorial, ou seja, trabalha ou morre de fome. Assim, o regime comunista é conveniente para as grandes empresas ocidentais, cujos gastos de mão de obra são quase inexistentes, e é conveniente para o alto escalão do regime, que aqui realmente lucra com a enxurrada de exportação. Você tem toda a razão, Moisés. É exatamente isso que está acontecendo. Porque, vamos dizer, essas empresas, às vezes, elas pensam somente nesse interesse imediato e não têm uma visão estratégica de longo prazo. Quer dizer, se for preciso destruir o país para ganhar um pouco de dinheiro agora, fazem isso. Agora, tem algumas que não é bem isto, não é só que elas estão lá por comercialismo. Não. Elas estão ligadas a um esquema de globalismo político, cuja ambição é criar um governo mundial, tá certo? E tem interesses estreitos com o próprio esquema governamental chinês. Quer dizer, estão mais próximos do governo chinês do que da nação americana. Tá certo? Então não se trata só de comercialismo, trata de uma estratégia de longo prazo, quer dizer, geralmente para derrubar os Estados Unidos. Tá certo? Então, esse negócio todo começou durante os anos 90,
Começou, sobretudo, no governo Clinton, né? Esta enxurrada de investimentos para a China. E o pretexto que então foi espalhado entre os empresários é que você investir na China era, na verdade, fazer um benefício à democracia. Por quê? Porque a liberalização da economia traria necessariamente consigo a liberalização do regime político. É evidentemente uma balela. Mas tem muita gente que acredita nisso. No Brasil, olha, dificilmente eu encontrei algum adepto do liberalismo que não acreditasse nessa estupidez. Estupidez foi concebida pelos próprios comunistas para enganá-los, e os idiotas caem. E são justamente esses idiotas que caem os que se imaginam os mais espertos. Porque no Brasil, o sujeito ser esperto e maduro e equilibrado significa ele só pensar em dinheiro. O sujeito só pensa em dinheiro, então ele pensa que ele é um homem realista, né, que sabe das coisas e que qualquer outra consideração são apenas temores adolescentes. Na verdade, é exatamente o contrário. Quer dizer, o indivíduo que analisa tudo a partir da economia e do dinheiro é um idiota perfeito e acredita no poder mágico do dinheiro de transfigurar as instituições, e tudo que vem acontecendo na China prova que é exatamente o contrário. Quer dizer, quanto mais entra dinheiro com o favorecimento americano, entra dinheiro na China, mais poderosos estão lá os generais chineses e mais incontestado é o monopólio do poder pelo Partido Comunista, né? Também precisa ver o seguinte: a riqueza não derruba governo e a pobreza também não derruba governo. Neste sentido, uma pobreza excessiva ou uma crise econômica pode derrubar um governo democrático. Por quê? Porque a população fica insatisfeita e vota na oposição. Tá certo? Ou faz greve ou coisa assim. Mas uma ditadura jamais foi derrubada pela fome, pela miséria. Quanto mais miserável o povo, menos condição ele tem de se organizar e de atuar politicamente. Então, quanto mais pobre, mais fraco, isso é evidente. Se você observar os lugares onde houve revoluções, nunca foram os países que estavam se empobrecendo, mas ao contrário, que estavam enriquecendo. Na França, no final do século XIX, segunda metade do século XVIII, era não só o país mais rico da Europa, mas era o que mais estava crescendo. No final do século XIX, mesma coisa na Rússia. Os últimos 50 anos que precederam a Revolução Russa, a Rússia cresceu economicamente, que é um negócio assombroso. Justamente é este crescimento, vamos dizer, que cria as condições para um processo revolucionário. Quer dizer, primeiro você dá acesso, vamos dizer, à educação, etc., a pessoas que não tinham, antes não tinham. As pessoas estão tendo acesso à educação, mas não tendo acesso ao poder, ficam revoltadas, porque agora, antes era um João Ninguém, agora é o senhor doutor. Então, quer um poder, vamos dizer, equivalente à cultura que ele acha que tem. E essa é uma das muitas causas do processo revolucionário. Mas qualquer que seja o caso, nunca houve uma revolução em um país que estivesse com miséria crescente. Quer dizer, isso é exatamente o contrário do que diz o slogan, os estereótipos da mídia, né? Se continuar nessa miséria e tal, vai ficar uma situação explosiva. Eu digo, miséria jamais é explosiva. Se você está miserável, o que ele faz? Ele mora de fome, ele definha, ele não dá palpite, ele é um coitado. Então, a miséria favorece as ditaduras. Você vê, o Mao Tse-tung, quando ele inventou aquele negócio do grande salto para a frente, que morreu de fome, eu acho que só nesse projeto morreu de fome 10 milhões de pessoas, numa tacada, nunca o poder dele teve tão alto. Quer dizer, essa miséria toda não oferecia perigo nenhum para ele. Foi daí que inventou o negócio da Revolução Cultural e matou mais não sei quantos milhões, agora não de fome, mas na bala. Então, do mesmo modo, vamos dizer, o enriquecimento também não provoca automaticamente um processo revolucionário, uma mudança de governo. Não, é preciso que se junte uma série de condições. Quer dizer, no caso chinês, por exemplo, o enriquecimento está produzindo de fato uma nova classe de ricos, mas os interesses desses ricos estão estreitamente ligado aos interesses do próprio governo. Cada novo rico que aparece na China é um sócio do governo, então ele não vai se revoltar contra o governo que o está enriquecendo. Quer dizer, o enriquecimento de uma parte da população
pode ser um fator revolucionário quando ele joga essa parte da população, quando ele cria nessa parte da população ambições que se opõem ao poder estabelecido. Na China é exatamente o contrário que acontece. Quer dizer, cada chinês que está enchendo os bolsos de dinheiro agora, ele é um parceiro dos generais, então ele quer que os generais fiquem lá eternamente. Então, todo esse diagnóstico de que a economia ia mudar a China, tudo isso é uma besteirada. É incrível como esse pessoal empresarial é vulnerável, vamos dizer, a palavra de ordem e slogan, que são inventados pelo próprio comunista e botam na cabeça deles, os idiotas saem repetindo, e são manipulados que nem criança, e ainda acho que são muito espertos. É uma coisa incrível. Muito bem, vamos para outro e-mail aqui. Aqui é Henrique Santos. Fui seu aluno em Curitiba, sou aluno da Luciana Mato. Acabei de ler seu artigo Inimigo é um Só, e como o artigo fala sobre a tensão ideológica provocada pela esquerda nas pessoas e o efeito das ideias religiosas falsas que noteiam o sentimento da fé religiosa do povo, gostaria de ter informação sobre um pensador cristão, o qual escreveu sobre ateísmo no século XX, que teve um fim trágico, Jacques Maritain, que me parece teve muito envolvido com o espírito moderno da Igreja Católica, apesar de ser um tomista. É muito interessante essa sua pergunta, porque justamente nesse momento eu estou relendo o livro do Gustavo Corsão, O Século do Nada, que é um livro que todo brasileiro deveria ler. Por quê? Porque ele descreve e analisa, vamos dizer, a destruição da Igreja Católica por dentro. Quer dizer, como é que a infiltração e a infiltração comunista e a acomodação, né, dos cardeais, dos teólogos com o comunismo foi destruindo a Igreja ao ponto vejam que coisa impressionante. Na última sessão do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele disse a seguinte frase, ele disse: aqui no concílio a religião do Deus que se fez homem se encontrou com a religião do homem que se fez Deus. E as duas se deram muito bem. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que acabou a Igreja Católica. Porque a religião do homem que se fez Deus é o humanismo revolucionário, anticristão. Né? E se isso de repente foi admitido dentro do concílio, quer dizer que a igreja acabou. Né? Esse Paulo VI, para mim, era um idiota completo. Ou talvez fosse um sujeito vendido mesmo, não sei. Mas dizer um papa dizer uma coisa dessa é o fim da picada. Né? Quer dizer, é a declaração de rendição incondicional. Diz, olha, aqui abrimos as portas, abrimos as janelas, abrimos as pernas, abrimos tudo que podia abrir, pode entrar e fazer o que quiser, que virou casa de mãe Joana. Na época, o Gustavo Corsão escrevia uns artigos no Globo e mostrava a absurdidade dessas coisas. E, por causa disso, foi muito perseguido ali pela Arquidiocese do Rio, pressionaram para tirar a coluna dele do Globo, foi uma coisa horrorosa. E, no entanto, o homem estava montado na razão. Passado 40 anos, né, o concílio terminou, parece que terminou em 65, passado então agora 42 anos, nós vemos que tudo o que ele disse se consumou, aconteceu mesmo. Tudo aquilo que os iluminados, os cardeais iluminados diziam que aconteceu, não aconteceu. Que aquilo ia ser uma coisa maravilhosa, que a igreja ia progredir muito, ao contrário, a igreja se decompôs, tá entendendo? Os fiéis fugiram para tudo quanto é lado, uns viraram protestantes, outros viraram ateus, outros ficaram loucos, o número de pessoas, vamos dizer, que ficaram loucas. Perderam o prumo na vida por causa desse maldito Concílio Vaticano II, são milhões e milhões e milhões. Pessoas que se voltaram contra a Igreja Católica, tá? Pessoas que caíram na mão do Satanás por causa disso, foram empurradas para a mão do Satanás por esses malditos cardeais do Concílio Vaticano II. Muito bem, o guru de todos eles era o Jacques Maritain. Quer dizer, o Jacques Maritain era um sujeito que estava puxando o saco de comunista desde 1936. Você vê, eu vou mostrar só um paralelismo aqui. A coisa mais nojenta do Concílio Vaticano II foi o tal do Pacto de Metz, que foi assinado para obter a presença de alguns bispos ortodoxos biônicos, nomeado pelo governo soviético, bispo ortodoxo russo no concílio. A igreja assinou um acordo secreto que se comprometia a não tocar no assunto comunismo, não fazer críticas ao comunismo durante o concílio. Quer dizer, vendeu o concílio, né? Vendeu o concílio para o governo soviético.
Este pacto de Metz depois foi denunciado pelo prefeito da cidade de Metz. Ele disse, olha, eu estava lá, eu vi chegar lá o cardeal Tisserand assinar com os soviéticos esse acordo. A Igreja, o Vaticano, disse que não tinha, desmentiu, que não tinha acordo nenhum. Mentirosos, vagabundos, canalhas, filhos da puta. Por quê? Porque logo depois o acordo foi publicado pela própria imprensa soviética. E hoje, você sabe, está inteiramente confirmado que isso houve mesmo. Ora, como já em 63 havia o decreto de João 23, revalidando um decreto de Pio XII, que excomungava automaticamente qualquer católico que colaborasse com o regime comunista, esses camaradas já estavam todos auto-excomungados e sabiam disso. Portanto, a coisa já foi toda uma farsa. Não é isso? Essa farsa não veio sozinha, ela veio de uma longa infiltração que tinha começado já na década de 30. Tá certo? E esse pessoal comunista foi entrando e comprando consciências e fazendo uma devastação total. Até que no fim, vamos dizer, o próprio Papa Paulo VI teve que ser cúmplice desta porcaria. E note bem, o Gustavo Corsão, toda a formação intelectual dele foi dirigida, de certo modo, pelo Jacques Maritain, pelos livros de filosofia do Jacques Maritain. Ele adquiriu a sua formação em filosofia escolástica por intermédio do Jacques Maritain, levado pelas mãos do Jacques Maritain. Quando ele depois foi rever 30 anos de posições políticas do Jacques Maritain, ele ficou horrorizado e viu que o mestre era de fato um vendido. Tá certo? No último livro do Jacques Maritain, que se chama Les Paysans de la Garonne, o camponês da Garona, em que foi alardeado pelo mundo todo como um livro de altíssima sabedoria, o Jacques Maritain analisa todos os problemas do mundo. Só a palavra comunismo não aparece, não existe comunismo. O concílio seguiu a mesma coisa. Você pode ler as atas do comunismo, você vê que o comunismo analisa todos os males do mundo. Só o comunismo, que havia matado 100 milhões de pessoas, não. Quer dizer, fica um detalhe de somenos na história. É claro que essa papelada toda não vale nada. Essa papelada toda, tudo isso é papel pintado. Isso é uma fraude do começo até o fim e tem que ser denunciado. Não é por você respeitar a figura do seu bispo, arcebispo, cardeal, tem que chamar de eminência, que você deve deixar de dizer a verdade. Ao contrário, tem que dizer a verdade. Não por ódio a essas pessoas, mas até por amor a elas. Dizer, olha aqui, menino, você se vendeu, você vai para o inferno, você, como é que diz? Você fez acordo com Satanás e eu não vou usar meias palavras para falar de você, não seja você quem for, você está entendendo? Quer dizer, e nessa altura, xingar esses camaradas é uma atitude de caridade para com eles, para fazê-los sentir a gravidade do que eles estão fazendo. Agora, se você começa a falar de maneira muito educadinha e pó de arroz, tá certo? Eles se sentem protegidos, tá certo? E dentro daquilo, vamos dizer, as regras de polidez são uma coisa feita para proteger o ser humano. Você não deve conceder essa proteção à pessoa que a está usando para ludibriar os outros e ludibriar a si mesma. Você está entendendo? Então, eu acho que você pegar um camarada desse, quer dizer, um prelado desse que colaborou para isso, chamar o cara de canalha, filho da puta, você está sendo muito bondoso para ele. Por quê? Porque se você fala manso, você está fortalecendo essa proteção verbal que ele criou em torno de si mesmo para poder se enganar mais facilmente. E você está colaborando com o pecado, com o crime que ele está fazendo, o crime espiritual que ele está fazendo contra ele mesmo e contra os outros. Então, não tem que dar moleza para essa gente. Ora, relendo o livro do Gustavo Corsão, que na época foi considerado um livro violentíssimo, tá certo? Uma tremenda falta de educação, que depois custou ao Corsão uma infinidade de sofrimentos, humilhações e perseguições e insultos. O que me espanta é exatamente a extrema educação, a polidez com que ele fala desses camaradas. Ele usa pelo menos 50 páginas pedindo desculpa porque vai falar mal do Jacques Maritain. Tá certo? Ora, nesse ponto ele estava até enganado, equivocado intelectualmente, porque ele considera o Jacques Maritain um grande filósofo. O Jacques Maritain não é um grande filósofo sob aspecto nenhum. Ele não tem uma obra filosófica que importe. Ali dentro do movimento escolástico, que foi um movimento inaugurado por Leão XIII, cuja orientação básica do Leão XIII
era que a igreja deveria se ater mais ou menos, sempre que possível, aos ensinos, mais de perto possível aos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Com esta indicação, Leão XIII renovou o interesse pelos estudos escolásticos e criou o chamado movimento neoescolástico. Nesse movimento neoescolástico, os grandes cérebros que tinha lá dentro eram, para o meu gosto, o mais desconhecido de todos, que se chama André Marc. André Marc escreveu 4 livros importantíssimos, quais o primeiro chama Psicologia Reflexiva. Para mim, a coisa é o ápice da filosofia neoescolástica, André Marc. Mas, justamente pela sua altíssima qualidade, ficou conhecido só dos estudiosos, não teve a repercussão pública. Os outros grandes do movimento foram o Garrigou Lagrange, que foi o guru do Jacques Maritain, que o Jacques Maritain depois, pelo menos na parte política, renegou, né, dizendo, não, o Garrigou Lagrange é da direita. E, vamos dizer, para ele, essa era a crítica devastadora. Diz que o negro de direita acabou, não precisa dizer mais nada, né? Agora, o Jacques Maritain, perto do Garrigou Lagrange como filósofo, era um mico, não era mais nada. E também outros nomes aqui, grande porte, Joseph Marechal, com o livro O Ponto de Partida da Metafísica, um dos grandes livros de filosofia do século XX, e o melhor expositor de São Tomás de Aquino não é um filósofo original, mas é um expositor excelente de primeira ordem do São Tomás de Aquino, que é o Antonin Saint-Ange, né, autor de um livro que, vamos dizer, para mim foi um livro decisivo na vida, que é o livro La Vie Intellectuelle, A Vida Intelectual, que foi realmente o livro que me inspirou a começar a dar cursos, né? E, muito bem, comparado com esses camaradas, o Jacques Maritain é nada. O Jacques Maritain se tornou importante politicamente. Por quê? Porque ele estava sempre ligado nos movimentos políticos, participou das polêmicas públicas mais importantes da época, e depois porque era amigo pessoal do Paulo VI. Quer dizer, isso aí como referencial filosófico é nada. Então eu acho um pouco deplorável, lendo este livro do Gustavo Corsão com tanto recuo, né, ver que ele fala desse Jacques Maritain com tanto respeito. E eu acho que essa questão da linguagem que você usa para falar das pessoas é uma questão que deve ser decidida de maneira puramente objetiva. Quer dizer, há uma linguagem apropriada para cada assunto, para cada circunstância e para cada interlocutor. E a linguagem deve ser comproporcionada, né? Então, quando você vai falar de um crime monstruoso, você tem que acusar o sujeito de ser um criminoso monstruoso. Quando você está falando de uma canalice, você tem que pegar uma canalice. Quando você está falando de um erro teológico ou erro filosófico cometido de boa intenção por um grande homem, você tem que falar respeitosamente. Agora, no Brasil, a regra é trocar sistematicamente tudo isso. Quer dizer, você tem que falar com respeito de qualquer vagabundo que apareça dizendo uma mentira sórdida, entendeu? Sobre sobre o assunto que ele desconhece completamente. Você tem que tratar o negro com a maior educação como se ele fosse o senhor doutor. Dizer, olha, eu posso discutir, eu acho que nem Jacques Maritain merece um tratamento polido, tá certo? Porque Jacques Maritain era mentiroso consciente. Jacques Maritain era canalha, mentiroso, vendido. Era isso que o sujeito era. Tá certo? E filosoficamente era uma medíocre. Tá certo? Comparado, não medíocre em si mesmo. Quer dizer, comparado com a intelectualidade brasileira, devia ser um gênio, mas comparado com os outros colegas da mesma escola, comparado com Joseph Marechal, com o seu mestre Garrigou Lagrange, era um nada. Tá certo? Agora, no Brasil, ele teve um impacto muito grande. Esse pessoal do Centro Dom Vital, todo mundo lia Jacques Maritain e badalava o sujeito. Foi um engano, deram importância que não tem. No Brasil, vive chegando guru estrangeiro e todo mundo entroniza e cultua como se fosse um gigante, né? Mas o brasileiro não tem senso das proporções, não tem nem conhecimento para isso. Então, para um sujeito que vinha, como o Gustavo Corsão, vinha de uma escola de engenharia, não tinha formação filosófica, né? Ele encontra um Jacques Maritain, ele pensa que ele encontrou Leibniz ou Aristóteles, entendeu? E depois, 50 anos depois, quando descobre que o nego é um vendido, que traiu a própria igreja, o Gustavo Corsão não ficou indignado, ele ficou passado. O livro
é um dos livros mais tristes que eu li, porque você parece que sente as lágrimas em cada página. Que sofrimento horrível, né, do fiel sincero que vê o seu mestre, né, querido, traindo, né, a igreja a qual a própria leitura dos livros do Jacques Maritain o havia levado lá. Visto com a distância do tempo, o Gustavo Corsão tinha infinitamente mais razão do que ele mesmo imaginava. Quem falou mal dele na época foi um bando de canalhas que não merece nem mesmo ser mencionado. Eu me lembro que tinha um camarada da Globo, um diretor da Globo, que uma vez disse, não, nós queríamos suspender a coluna do Gustavo Corsão, não por causa do conteúdo, mas porque ele estava muito chato. Eu digo, escuta, peraí, você não pode querer que o homem que está escrevendo sobre a maior tragédia da história do Ocidente, que foi a autodestruição da igreja, e que é a igreja dele mesmo, da qual ele é o fiel, escreva isso de maneira divertida. Quer dizer, essa coisa brasileira da inversão de valores. Isso quer dizer que a obrigação da polidez e de ser interessante, de ser divertido, de ser digestivo, quer dizer, está acima do dever de fidelidade à própria natureza do assunto. Quer dizer, isto é de uma futilidade, de uma leviandade a toda a prova. Quer dizer, como é que você vai exigir que o homem seja interessante, seja divertido escrevendo uma coisa dessa? Ah, meu Deus do céu. Né? Só mesmo. Olha, eu vou até dizer quem era esse sujeito. Bom, não vou dizer não, deixa pra lá. Era um diretor da Globo. Mas, pô, asseguro, era um filho da puta. Né? Porque não há mais como tratar essas pessoas. Tem gente aqui que fica chocado porque eu xingo esse cara. Olha, tem certas pessoas onde é que xingá-las é até uma coisa de caridade. Porque às vezes o nego vem com uma ideia, até apareceu um camarada dele dizendo assim, o Mário Ferreira dos Santos não era filósofo, era apenas um estudioso da filosofia alheia. O sujeito diz isso e quer uma resposta. A resposta é essa, vai tomar no cu. Você tá, que outra resposta eu posso dar? Quer dizer, eu estou falando com uma pessoa que não é que ele não é capaz não seja capaz de entender a filosofia do Mário. Não é capaz de ler um livro do Mário. Tá certo? E dar um palpite desse. Daí aparece outro, mais idiota ainda, lembrando uma declaração do professor Miguel Reale, mais ou menos no mesmo sentido. O Mário era um estudioso de filosofia, mas sem uma obra original. Bom, acontece o seguinte, essa opinião do Dr. Miguel, que eu conheço bem, eu era amigo do Dr. Miguel, porra. Essa opinião remonta, tá certo? Ao começo ali da década de 50, quando o Mário havia publicado o livro dele que ficou mais famoso na época, que era O Homem que Nasceu Póstumo, que era um livro sobre Nietzsche. Então ele fez uma certa fama de estudioso de Nietzsche e publicou mais 2 ou 3 livros de polêmica filosófica, mais literários do que filosóficos, na verdade, e pronto, acabou. Bom, acontece que depois o Mário um dia estava dando uma conferência e de repente ele parou a conferência e disse, turma, acabou a aula, vocês me desculpem, eu tive uma ideia, tenho que ir para casa escrever. E ele foi e escreveu, ficou 16 anos escreveu os 56 volumes do que ele chamou Enciclopédia das Ciências Filosóficas. O Dr. Miguel Reale não leu uma linha dessa Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele conhece o Mário da fase anterior. Pouquíssima gente leu a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E, mais ainda, vamos dizer, quando leu, não chegou a ler as obras, que era o Coroamento, que era a série final de 10 volumes, que começa dizer, com a sabedoria dos princípios, depois a sabedoria da unidade, a sabedoria do ser do nada, a sabedoria das leis eternas, que é vamos dizer, a obra magna do homem e um dos cumes do pensamento universal. Ninguém leu isso, quer dizer, o Dr. Miguel Reale tinha o direito de estar enganado a respeito do cara, porque ele o conheceu numa fase anterior, mas hoje em dia, depois de tudo que eu informei sobre a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, sobretudo a parte inédita, depois de tudo que eu contei, ainda apareceu um nego dizendo uma coisa dessa, só pode ser mesmo um total incapaz. Um sujeito disse, eu não vou discutir, porque se eu for discutir, eu vou ter que humilhar o nego demais, você tá entendendo? Eu tenho que pisar no cara, transformar em bosta, tá entendendo? Então, para não fazer isso com o cara, eu já mando a merda logo, tá entendendo? Eu digo, olha, vai pra casa, moleque, vai chupar prego, não me enche o saco, tá entendendo? Quer dizer, eu posso discutir com gente grande, com gente que tenha alguma retaguarda para discutir, ou pelo menos, se não tem capacidade intelectual, que tenha uma posição pública, que pelo menos seja rico e famoso, poderoso. Agora, um merda, fracassado, coitado, tá entendendo? Então, um subnitrato pó de bosta, vem abrir a boca, eu não sei nem como consegue falar uma coisa dessa, porra.
Eu não posso responder porque seria humilhante demais pro cara. Então, olha, vou te dar um conselho, assim, conselho de pai, vai a merda. Né? Muito bem, vamos a outro e-mail aqui. Tem um aqui que eu queria responder porque já está atrasado pra caramba. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Um momentinho, vocês têm um pouco de paciência, porque eu tenho que achar de qualquer jeito. Era uma pergunta de filosofia que revela, tá aqui, que revela uma verdadeira intenção de compreender, de estudar. Aqui, o sujeito é Leonardo. O e-mail dele é Sigma-Léo. Então, muito bem. Lendo a obra Verdade e Conhecimento de Tomás de Aquino, tradução, introdução e nota de Luiz Jean Lauan de Mário Proviero, deparando com um texto que ele tem uma dificuldade de entender. O texto é o seguinte: o sentido só conhece por meio dos órgãos corpóreos e não é por impossível que o órgão corpóreo seja mediador da potência sensitiva com ele mesmo. Mas as potências não sensíveis... Bom, minha dúvida está em saber o que quer dizer que as potências não sensíveis de modo algum retornam sobre si mesmas. Muito bem. É claro que entendi que somente a substância intelectual retorna à própria essência como um retorno completo, principalmente as que conceberam a reflexão. Bom, o que Santo Tomás de Aquino está dizendo, em última análise, é que as potências sensíveis, elas não se captam a si mesmas, tá certo? Do mesmo modo que captam o seu objeto. Quer dizer, o olho não pode perceber o olhar tal como ele percebe, né, os estímulos visivos, né? É só isso, ao passo que a inteligência, ela faz parte da inteligência, ela captar o seu próprio ato. Quer dizer, a inteligência que não entende que está entendendo no ato mesmo que ela está entendendo, não é inteligência de maneira alguma. A inteligência não pode funcionar inconscientemente, está entendendo? Ela, vamos dizer, a consciência não pode funcionar inconscientemente. Então, é disso aqui que se trata. Bom, vamos lá. Tem muitas... tem aqui um camarada que me dá uma informação importante. E me lembra que no meu artigo O Inimigo é um Só, eu errei ao atribuir o filme A Religiosa ao Jean-Luc Godard. Na verdade, o filme é do Jacques Rivette, produzido em 1966. É exatamente, Paulo Mello. Muito obrigado, Paulo Mello. É isso mesmo. Quer dizer, o Jean-Luc Godard já tem um currículo de besteira suficiente, eu não precisava ter acrescentado mais esse, né? Ele não tem culpa nenhuma do filme A Religiosa. Eu lembro que o filme, na época, foi assim colocado nas nuvens pela crítica. E o filme é baseado na história do Diderot, que era a história que o Diderot inventou a respeito da freira que estaria presa num convento querendo sair, né, porque ela não tinha vocação religiosa, queria ir embora, os caras não deixavam. Ele inventou essa história e disse que era uma história verdadeira e que ele tinha toda a documentação a respeito. Mais tarde se mostrou que era fraude total. Pior que a prova da fraude veio logo antes desse filme. Quer dizer, o cara que fez o filme, ele sabia que era fraude. Se não sabia, tinha a obrigação de saber. Muito bem. Vamos ver o que temos mais aqui. Ale Costa. Como você analisa o papel do CFR, Council on Foreign Relations? Olha, por um lado, está claro que o CFR é o grande criador dos projetos globalistas, aqui como, por exemplo, é o que eles chamam a comunidade norte-americana, que deveria, idealmente, dissolver as fronteiras entre México, Canadá e Estados Unidos. Quer dizer, já matar esses três países, né? E fazer uma pasta, né, culturalmente indefinida, que então seria, como as outras várias integrações regionais pretendidas, uma etapa
para a formação do governo mundial. E eu acho, o pessoal do CFR, tá certo? E eu acho que assim, dinheiro é sempre bom você ter, mas acontece que às vezes muito dinheiro idiotiza, você está entendendo? Porque você tem tanto dinheiro que começa a achar que é o salvador do mundo, que é o gostosão que pode reformar o mundo à sua imagem e semelhança. Eu acho que esses milionários que subsidiam o CFR, eles deviam continuar tratando de ganhar dinheiro, tá entendendo? Continuar tratando de ganhar dinheiro e não se meter em assuntos que estão infinitamente acima da capacidade dele. Porque esses projetos globalistas nos quais estão envolvidos, na verdade, já há quase um século, isso aí só está fazendo mal para o mundo, porra. E mal, às vezes, até para eles mesmos. Né? Então, eu acho, revolucionário, se você ser revolucionário, já é uma imbecilidade. Agora, revolucionário milionário, sai de baixo, tá entendendo? Quer dizer, o CFR é essa pleiade de gênios que produz coisas como, por exemplo, o CFR fez uma comissão para estudar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, fornecer sugestões ao governo de Washington sobre as relações com o Brasil. Nomeou chefe desta coisa o Kenneth Maxwell, historiador. A primeira coisa que o Kenneth Maxwell fez foi fazer um discurso dizendo que não existe o Foro de São Paulo. Quer dizer, quem precisa de um conselho de merda como esse? Era melhor ter ficado quieto, né? Mas o nego, quando tem dinheiro no bolso, ele acha que é sábio também. Quer dizer, ele vê a conta bancária dele, ele imagina que é QI. Né? E acha que pode resolver todos os problemas. Eu vejo essa gente toda com um desprezo infinito, mas nem sempre a gente pode desprezá-los, porque os efeitos das ações deles, às vezes, são tão gigantescos e tão desastrados, que é um caso da gente chorar e não de desprezá-los. Né? Agora, o que não quer dizer que todo o material publicado pelo CFR seja besteira. Ao contrário, a revista Foreign Relations, que é a revista deles, sai muita coisa interessante também. Por quê? Porque eles pagam uma multidão de estudiosos, tá certo? Para fornecer subsídios para eles. E no meio ali tem uma coisa... tem sempre alguma coisa que preste. Muito bem, vamos outro aqui. Natasha Schmidt, sou presidente do Centro... Não, Natasha Schmidt, exatamente. Sou presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, entidade representativa dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E pergunto se há alguma possibilidade do senhor vir ao Brasil para proferir a palestra no Salão Nobre da nossa faculdade, que fica em Curitiba, Paraná. Ora, eu adoraria ir fazer isso aí, mas eu não posso, porque, não sei se você sabe, mas o visto de imprensa, o visto de jornalista, quando você entra aqui com visto de jornalista, se você viajar, aí você tem que fazer a papelada toda de novo, a burocracia toda de novo. Né? E eu não posso fazer isso, não posso ficar 3 ou 4 meses sem trabalhar, tá, né? Então, se eu sair, estarei falido. Então, eu tenho que continuar aqui. Eu, de certo modo, sou prisioneiro do tio Sam. Né? Mas eu não posso reclamar isso. Eu estou que nem aqueles camaradas de Guantánamo, você tá entendendo? Eu fico chorando de barriga. Mas eles ficam chorando de barriga cheia. Eu não. Quando estou de barriga cheia, eu fico rindo. Eles estão lá num hotel 5 estrelas, né? Com toda a assistência possível, comida boa, né? Advogado para tratar deles. Eu não tenho advogado de graça, eu não tenho. Né? Comida boa, comida aqui é boa e barata. Então, eu estou muito satisfeito de estar aqui, mas o fato é que eu não posso sair daqui, tá certo? Cá entre nós, graças a Deus, eu não estou nem um pouco de vontade de sair. Vamos ver aqui. Renata Paraguaçu. Só recentemente tomei contato com o seu Jardim das Aflições, edição 2000. Na página 119, parágrafo 2, comentando a primazia do desenvolvimento técnico versus contemplação na ordem das ciências, o senhor coloca, aspas, em quase todas as civilizações, uma das ciências que primeiro se desenvolve e alcança rapidamente a perfeição é justamente a astronomia, cujos objetos estão a distância demasiado grande para poderem ser transformados. Muito bem. Nesse trecho eu estava contestando uma ideia idiota colocada por um filósofo chamado Jacob Bazarian, é um filósofo armênio brasileiro, que aliás é um sujeito muito culto, mas o Bazarian, por causa da influência marxista, ele endossa essa besteira de que as ciências nascem, vamos dizer, da praxis econômica. Quer dizer, o sujeito, pela necessidade de transformar a natureza, ele primeiro cria a economia, depois a técnica, depois a ciência. É exatamente o contrário que é verdadeiro. Quer dizer,
os conhecimentos intelectualmente mais relevantes, às vezes mais elevados, eles antecedem, né, a técnica, às vezes, de milênios. E, às vezes, tem uma finalidade meramente contemplativa, de ordem espiritual. E a prova disso era que uma das primeiras ciências que aparece, né, em todas as civilizações é a astronomia, né, cujos objetos não podem ser transformados, não fazem parte do processo econômico, mas são sempre, vamos dizer, objetos de contemplação e de especulação simbólica. Né? Daí pergunta a Renata, o que se fazia então era astronomia ou astrologia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é correto falar em perfeição ao referir-se à observação dos astros feitas antes de Galileu, Kepler e Newton? Essas perguntas são muito interessantes. Primeira pergunta, o que se fazia então astronomia ou astrologia? Bom, a astrologia pressupõe a astronomia. Quer dizer, a astrologia não é nada mais do que uma especulação simbólica em torno do significado de certos dados astronômicos que já têm de estar perfeitamente calculados e descritos antes disso. E se você não é capaz de calcular as posições dos planetas no céu, muito menos você pode interpretá-la. Né? Como é que eu posso dizer para o negro, você tem aí Saturno na casa 10, quadrado com Vênus no raio Coparte? Se eu não sei onde está Saturno e Vênus, quer dizer, se eu não tenho meios de calcular, então não tenho meios de interpretar. Então, por isso que até durante a Idade Média, essas duas coisas, astronomia e astrologia, as duas chamavam astrologia, uma chamava astrologia esférica, por seu cálculo, o cálculo descritivo da esfera celeste, e a outra chamada astrologia judiciária, porque é pronunciar um julgamento do destino do sujeito, certo ou errado o julgamento, mas com base naquela posição. Então, o que se fazia era, primeiro, astronomia. Claro, sem astronomia não existe astrologia. E a segunda, é correto falar em perfeição ao referir-se a essa observação dos astros feitas de Galileu, Kepler e Newton? Perfeitamente. Quer dizer, as descrições alcançadas por civilizações antigas, né, eram tão perfeitas, mas tão perfeitas, que até hoje você usa aí o sistema ptolemaico para todas as viagens marítimas e aéreas. Tá certo? Não tem outra. Né? Quer dizer, o que se fez depois de Galileu foi simplesmente sugerir uma mudança do ponto de vista desde o qual se fazia a descrição, adotando então, vamos dizer, o Sol como referência e não a Terra, o que, se você quer saber, não faz, na verdade, a mais mínima diferença, porque qualquer ponto do universo pode ser tomado como centro descritivo. Tá certo? Veja, uma coisa é você dizer que o Sol é o sistema do sistema solar, que de fato ele é o centro do sistema solar. Mas Galileu acreditava que fosse o centro do universo, certo? O que é um erro monumental. Né? E até hoje o pessoal critica a turma da Inquisição porque achou que Galileu estava errado, mas ele estava errado mesmo. Quando você lê o relatório escrito pelo sujeito que examinou o livro do Galileu, que foi São Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino é um cientista quase tão bom quanto Galileu. E nesse ponto ele está montado na razão. Diz, olha, esse cidadão aqui vem nos propor que o Sol está no centro do universo. Não dá para saber uma coisa dessa. Então, uma coisa é você sugerir uma nova descrição tomando o Sol como centro. Outra coisa é dizer que ele é o centro do universo. Quer dizer, hoje sabemos que esta afirmação de Galileu que o Sol é o centro do universo é um absurdo total. Nem a Terra é o centro do universo, nem o Sol, tá certo? Agora, a Terra tem esse privilégio de que nós estamos nela. Então, ela é o natural centro de observação para o ser humano. Vamos dizer, todo e qualquer outro centro que você tome como referência é um negócio meramente hipotético. Mas o fato é que nós estamos aqui. E o universo, tal como nós o conhecemos, ele para nós funciona desde esse centro. Então, vamos dizer, a descrição que tomava a descrição geocêntrica, ela não só estava certa matematicamente ao ponto de poder ser usada até hoje, né, em toda para o cálculo de viagens marítimas e aéreas, mas ela é, vamos dizer, existencialmente adequada, tá certo? Ela só, vamos dizer, ela estava, o erro dela era, se você pensar bem, um erro mínimo. Não, o erro estava apenas na relação da Terra com o Sol. Mas no conjunto funcionava. E Galileu, então, vamos dizer, ele corrigiu um erro pequeno à custa de cometer erros enormes, né?
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Bom, então, tem alguém aí esperando para falar. Vamos ver aí. Alô? Alô? Quem está na linha? Alfredo, tudo bom, Lavon? Tudo bem, Alfredo? Tudo bom. Eu estou aqui em Connecticut, perto de Opa! você. Aqui nos Estados Unidos. Eu quero primeiramente te agradecer por tudo que você tem feito por aqueles que buscam estudar e compreender alguma coisa, né? Pois é, rapaz, eu tenho que ajudar. Quando eu era moleque, eu era muito burro, tá entendendo? E daí eu me esforcei muito para ver se adquiria alguma inteligência. Então hoje eu me sinto obrigado a ajudar quem quer estudar. Né? Olha, o que você tem feito tem sido algo, assim, maravilhoso mesmo, fora do comum. Obrigadão. E a gente agradece muito. Eu tenho uma pergunta a fazer aqui, é que eu dou aula de teologia. Aham. E eu tenho encontrado um grande problema, uma grande dificuldade de colocar na cabeça dos alunos o seguinte: na questão de interpretação de qualquer texto, eles não interpretam o texto da seguinte maneira, do que o autor quer dizer com o texto, mas aquilo que eles acham que o autor quer dizer. É um problema de hermenêutica, né? E eu tenho ouvido no seu programa, isso tem acontecido no meio da filosofia também, né? Pega um Frege, eu ouvi, foi no Yuri, o Frege, e o cara levou pro lado da metafísica e tudo. O que você faz nessa situação? Pô, isso aí é o vício brasileiro, as pessoas não sabem ler, porra. Pois, eu não sei o que fazer. Simplesmente não sabem ler. Mas olha, eu vou dizer para você, não é só esse problema. O problema intelectual brasileiro é um negócio desesperador. Eu asseguro para você que o brasileiro é o povo mais burro da face da terra. Eu digo porque eu morei 58 anos nesse país, tentando ensinar brasileiro, e depois você vê o que acontece em outros países. Eu viajei muito e morei na Romênia, agora estou morando aqui, quer dizer, eu conheço outros povos, né? Uhum. E eu vejo que essa coisa não acontece. Eu digo, em primeiro lugar, nos outros povos, eles querem saber, eles querem ter o conhecimento. O brasileiro não quer. Ele tem horror do conhecimento. Ele gosta de dar palpite, mas ele não quer adquirir conhecimento. Primeiro, ele acredita que o conhecimento existe. Ele acha que é tudo uma questão de opiniões. Quer dizer, o Brasil não chegou ainda ao estágio de civilização no qual você possa falar que existe conhecimento. Quer dizer, é apenas um monte de selvagens perdidos na floresta, dando urros, tá certo? E expressando as suas sensações, dizendo, ai me dói, ai que gostoso. O brasileiro só faz isso, tá certo? Ele está no nível de comunicação de um cachorro. E a leitura que as pessoas fazem são exatamente isso. É uma calamidade, calamidade. Se você me pergunta o que você pode fazer, eu digo, olha, se eu soubesse eu diria. Mas eu fico desesperado com essa coisa, porque é uma quantidade de burrice que as pessoas não imaginam. Né? E o pior é que julgam os outros povos, né, de cima, falam assim, não, o americano é burro, burro. Ai, meu Deus do céu, é uma coisa desesperadora. Porque são pessoas que, primeiro, não leem livros. Não leem. Olha, uma vez eu disse, num curso de pós-graduação, veja você, todo mundo ali já é senhor doutor, tá vendo? Eu disse, olha, um estudioso de qualquer área, ele tem que ler pelo menos 85 livros por ano, só para ele se manter atualizado com a área dele. As pessoas ficaram horrorizadas. 85? Ai, que crueldade! Eles ficaram assim aterrorizados de ter que ler 85 livros. Né? E, no entanto, eles querem ter os privilégios de pessoas de estudo, os privilégios de intelectuais, de eruditos, e até querem que o governo pague para eles. Quer dizer, os vagabundos não querem estudar, não gostam de estudar, não querem conhecimento, querem só dar palpite, só pensam em dinheiro. O brasileiro é um povo dinheirista. O brasileiro só estuda em função do diploma que ele acha que vai dar um empreguinho para ele, tá entendendo? E se der para ter o diploma sem estudo, é o ideal brasileiro. Quer dizer, é horrível isso e está ficando cada vez pior. Vamos dizer, até na década de 50, 40, 50, nós, sobretudo com a chegada de imigrantes, chegou um monte de imigrante, alemão, judeu, russo, japonês, né? Começaram a civilizar o país, tá entendendo? Então a gente via, por exemplo, aquela molecada, eu fui criado no bairro japonês em São Paulo, a gente via japonesada como se esforçava, rapaz, era uma coisa, assim, era bonito de ver, né? Todo mundo falava mal deles porque eles estudavam. Dizem que são burros, né? Que são... Não tinha a expressão cu de ferro. É assim mesmo. Quer dizer, uma expressão pejorativa, quer dizer, para o ignorante falar do sujeito estudioso, mas é só no Brasil que isso acontece. Aqui o pessoal faz gozação do cara que não estuda. Agora no Brasil é de quem estuda.
Esse país é errado mesmo. Isso aí tem que ser presidido pelo Lula, tem que ir pro Foro de São Paulo, tem que chamar o Hugo Chávez para mandar nessa porra, né? Porque merece, entendeu? É um povo presunçoso, burro, metido, tá entendendo? E que quando aparecem grandes homens, pessoas que se esforçam, querem fazer uma coisa séria, como o Mário Ferreira dos Santos, como o Vila Lobos, etc., o pessoal cospe em cima, meu Deus do céu. Então merece. O Mário Ferreira, ninguém fala dele no Brasil? O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto, tá entendendo? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, porque não aguenta. Né? O Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior deles. Para perceber isso, você tem que ler a obra como um todo. Tá certo? Tem que pelo menos ser capaz de ler os livros principais. Eu gostaria de colocar isso, porque o problema que enfrenta é o seguinte, às vezes a pessoa pega uma frase ou um livro ou... E já sai dando palpite. E fala, o autor disse isso, mas ele não conhece o que o autor disse num todo. Quer dizer, você não tem, a pessoa não tem nem ideia, vamos dizer, de que a filosofia, pela sua própria natureza, é um processo integrativo, entendeu? Então você tem que analisar, você não diz que você precisa ler tudo que você escreveu, mas pelo menos as coisas principais, e você tem que tentar articular. Quer dizer, interpretar um texto dele, vamos dizer, em função do sentido que é dado aquelas mesmas palavras, aquela mesma coisa, nos demais textos. Você tem que buscar a unidade. A regra básica de leitura de livros filosóficos é buscar a unidade e organização do pensamento do cara, porra. Quer dizer, não é opinião solta, não é isto. Agora, no Brasil, as pessoas não são capazes de pegar a unidade de um livro. Nem quando chega na página 10, já esqueceu a página 1, porra. Então é por isso que pega frase solta, porque não consegue pegar outra coisa. Às vezes não é nem frase solta. Por exemplo, esse cidadão que está falando do mar, o cara nunca leu uma linha do mar. Ouviu falar. Mas no Brasil é bonito dar palpite, tá entendendo? Então essas pessoas, quando falam essas coisas e querem discutir comigo, falam, eu não vou discutir com você, eu vou mandar você a merda. Por quê? Porque eu gosto de você. Eu não quero fazer com você o que eu fiz com o professor Laor Café na Faculdade de Direito, quer dizer, reduzir você a merda, tá entendendo? Então eu apenas mando você ir lá, você tá entendendo? Vai você por sua própria conta, eu não vou jogar você lá, tá entendendo? Agora, se você quer, você não quer ir a merda por conta própria, eu te levo lá, ponho você lá e deixo que é o seu lugar. Né? Então, não venha buscar discussão comigo. Veja, o pessoal na internet, tem milhares de pessoas querendo puxar discussão, cada um mais incapacitado que o outro. Então, é horrível isso aí. Então, isso que você me fala, o pessoal não pega o texto, sentido das palavras pelo que está lá, mas pelo que eles jogam, pelo que eles acham. Isso é a regra do Brasil. E enquanto não acabar isto, o país não vai para frente. Com todos os recursos que tem, com essa população imensa. Tá certo? Vamos dizer, é o famoso país do futuro, que é o país do futuro e continuará sendo sempre. E nunca podemos esquecer que o sujeito que escreveu Brasil, o país do futuro, logo em seguida estourou os miolos. Né? Então o Stefan Zweig logo se suicidou. Certo? Então eu acho que isso é uma profecia do futuro do Brasil. Viu? Eu queria perguntar um negócio também. Eu tenho uma coleção aqui de filosofia do Reale e... É do Reale de Anterci, a História da Filosofia. São 3 volumes. Ah, sim, sim, Antiseri, Máximo Antiseri, né? Isso. Acho que é Antiseri, o parceiro do Giovanni Reale. É muito boa essa história. Eu li essa... Tudo que Giovanni Reale fez é muito interessante, mas muito interessante. Que bom, então... Eu tenho umas discussões, tem uma coisa da interpretação que ele faz de Aristóteles que eu não concordo muito, mas isso é normal no estudo, né? A gente acha isso, eu acho aquilo, mas nós não temos certeza, né? Então tem que confrontar as opiniões e esperar que o tempo resolva. Mas é um historiador maravilhoso da filosofia. Tipo, e felizmente, isso é uma sorte que ele tem, porque muito do que ele fez está traduzido no Brasil pelas edições, eu acho que é Paulus ou Paulinus. Paulus, editora Paulus. Agora, tem outra pessoa aqui na linha esperando para falar. Tá bom, Lavo, desculpa não poder te ajudar nessa questão, mas isso é insolúvel, isso aí só Deus. Quer dizer, a solução é reze para que os camaradas se tornem um pouquinho mais inteligentes. Obrigado mesmo, viu, Lavo? Obrigado. Um abração. Outro. Vamos ver quem mais está aí. Alô? Quem Alô? tá na linha? Alô? Quem está na linha? É a Celina?
Oi, Celina. Celina Vieira. Celina Vieira, tudo bom, Olavo? Que alegria ouvi-la. Ah, alegria é minha. Então, Olavo, eu gostaria de abordar aquele tema da Força de Segurança Nacional que está atuando nas fronteiras do estado do Rio, ao invés de cercar as favelas e sufocar o tráfico de armas e de drogas. Eles querem saber onde... Eles vão exatamente onde os bandidos não estão, porque onde estão é perigoso, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma palhaçada isso aí, né, Olavo? É uma palhaçada integral. Mais uma pantomima brasileira. Você tem toda a razão nesse negócio. Um absurdo total. Eles estão fazendo na fronteira, eles sabem exatamente onde é que os neguinhos estão, né? O que eles estão escondendo lá, o que eles estão fazendo. Sabem tudo. Nós temos informação total sobre o banditismo no Brasil, porque tudo isso é antigo. Agora, pode falar. Ninguém quer resolver esse problema. Ninguém quer, porque se você começa a mexer com essa gente, você vai pisar no pé da Farc. Daí a Farc vai reclamar com o Lula. Entendeu? Então é melhor não fazer nada. Porque quem é que vai querer desafiar a Farc? A Farc tem uma força militar superior a todas as forças armadas dos países vizinhos. Ela tem dinheiro que não acaba mais. Manda, faz e acontece. Você vai mexer com essa gente, né? Então é melhor deixar tudo como está. É melhor que continue morrendo 50 mil brasileiros por ano, né? Mas o Lula não vai correr risco. Né? Inclusive eu até fundei uma comunidade no Orkut, até convido a todos os ouvintes, se quiserem entrar, que é Amamos a Vovó Pistoleira, né? Que foi num momento de revolta com o que aconteceu no Rio de Janeiro na época do Natal, que puseram fogo nos ônibus e queimaram pessoas inocentes, etc. e tal. E eu me lembrei daquela senhora aposentada que deu um tiro no assaltante no Rio de Janeiro. Não sei se você tomou conhecimento disso. Tem que fazer, porque se você vai esperar a polícia te defender... tem que chamar a vovó. Liquidado. Você está liquidado. Uma vez entrou quatro malandros na minha casa lá, armado. Se eu não tivesse um revólver ali que eu tinha ganho de presente, e que eu já nem tenho mais, já joguei fora porque enferrujou, estava morto. Uhum. Agora, daí depois chamou a polícia levou apenas 1h30 para aparecer. Ora, que brincadeira. Tem um amigo meu em São Paulo que foi assaltado por 2 travecos armados. Ali acho que no Morumbi, né? Os 2 armados, ele estava armado, passou fogo, fez muito bem. É o que tinha que fazer. Agora vai esperar a polícia no dia seguinte. E depois de falecido, você não pode chamar a polícia nenhuma, né? Exatamente. Então é isso aí, Olavo. Obrigada. Muito bem. Sucesso. Um beijo. Esse seu site lá. O da Vovó Pistoleira? Isso. Amamos a Vovó Pistoleira. Parabéns, a Vovó Pistoleira. Tá lá no Orkut. Viva a vovó, chama a vovó. Tá bom, eu vou ter que encerrar o programa agora, acabou o nosso tempo. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau.